Introdução. Imaginem um quebra-cabeça complexo. Como Jesus pode ser 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem? Esse mistério esteve no centro de muitos debates ao longo da história da Igreja. No Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., os líderes cristãos consolidaram a doutrina de que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, sem confusão ou separação. Hoje, veremos o que a Bíblia ensina sobre a dupla natureza de Cristo e como algumas heresias tentaram distorcer essa verdade. Tópico 1. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Jesus era verdadeiramente humano. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu da linhagem de Davi, Romanos 1:3. Ele não era um ser celestial disfarçado de homem. Ele realmente nasceu, cresceu, teve fome, sede, sono, chorou e sentiu dor. Seu nascimento pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Lucas 1:35, garantiu que ele fosse humano, mas sem pecado. Jesus era verdadeiramente Deus. Além de ser homem, Jesus é o próprio Deus. Paulo afirma que Cristo foi declarado Filho de Deus em poder, Romanos 1:4. Ele não apenas dizia ser Deus, mas provava isso por seus milagres, pelo perdão de pecados e pela ressurreição. Pergunta para a reflexão: como a humanidade de Jesus nos ajuda a nos identificar com ele? Tópico 2. As heresias contra a dupla natureza de Cristo. Infelizmente, nem todos aceitaram esse ensino bíblico e surgiram algumas ideias erradas sobre Jesus. 1. Nestorianismo, separando Jesus em duas pessoas. Nestório, bispo de Constantinopla, 428 a 431, ensinava que Jesus tinha duas naturezas tão separadas que eram como duas pessoas diferentes vivendo dentro dele. Ele até rejeitou chamar Maria de Mãe de Deus, Theotokos, preferindo Mãe de Cristo. Problema: isso implicava que a divindade e a humanidade de Jesus não estavam unidas, contrariando a Bíblia. O Concílio de Éfeso, 431, condenou essa visão como heresia. Exemplo ilustrativo. Imagine um carro de dois motores, um movido a gasolina e outro a eletricidade. Se funcionassem de forma independente, não seria um veículo unificado. Da mesma forma, Jesus não tinha duas personalidades separadas, mas uma única pessoa com duas naturezas. 2. Monofisismo, misturando as naturezas de Jesus. Outra heresia veio de Eutiques, ou Eutíquio, que ensinava que, após a encarnação, a natureza divina de Jesus absorveu a humana, formando uma nova natureza híbrida. Problema: se Jesus não fosse completamente humano, ele não poderia morrer por nossos pecados. Se não fosse completamente Deus, ele não poderia salvar a humanidade. Por isso, o Concílio de Calcedônia rejeitou essa ideia. Exemplo ilustrativo: o bronze é uma mistura de cobre e estanho, tornando-se algo nem totalmente cobre, nem totalmente estanho. Mas Jesus não era uma fusão. Ele permaneceu 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Tópico 3. O perigo dessas heresias hoje. Embora esses debates tenham ocorrido séculos atrás, essas ideias erradas ainda aparecem hoje. Quenoticismo. Alguns ensinam que Jesus deixou de ser Deus quando veio à Terra, baseando-se em Filipenses 2:7. Mas a verdade é que ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Mariolatria. O título Mãe de Deus para Maria foi distorcido ao longo dos séculos, levando à adoração de Maria, algo que a Bíblia não ensina. Pergunta para a reflexão: por que conhecer a verdadeira natureza de Cristo é essencial para a nossa fé? Conclusão: Jesus é o Deus-homem perfeito, a união completa entre divindade e humanidade. O Concílio de Calcedônia afirmou isso com base na Bíblia, protegendo a Igreja de ensinos errados. Conhecer bem a palavra de Deus nos protege de falsas doutrinas e nos fortalece na fé. Aplicação prática. Nos tempos atuais,
Muitas ideias erradas sobre Jesus ainda existem. Como cristãos, precisamos estudar a Bíblia e estar preparados para defender nossa fé com amor e verdade. 1 Pedro 3,15